Fala pessoal, beleza? Vamos para a dica número 17 aí sobre transformadores, tá gente? Pois é pessoal, tô fazendo uma sequência de vídeos aí, né? Mostrando como eu tô enrolando aí o transformador toroidal. E muitas perguntas estão surgindo aí, graças a Deus, tá? Boas perguntas. E eu procuro sempre responder essas perguntas dando uma dica para vocês, para que vocês possam absorver melhor, tá? Bom, a dica vai ser para aqueles que me perguntaram sobre faseamento de transformadores, tá? E eu vou tentar explicar para vocês aí de uma forma bem simples de como é que se procede para fazer o faseamento do transformador. Como uma coisa muito simples, basta você, se você for enrolar o transformador, manter sempre o mesmo padrão de bobinamento das suas bobinas, né? É uma redundância, mas não tinha jeito. Então, para que o transformador ele tenha a mesma fase de entrada com saída, você mantém a orientação do seu bobinamento, tá gente? Então, existem transformadores que estão faseados dessa forma, né? O que entra, a primeira fase que entra é a mesma que sai. Temos transformadores que fazem a inversão da fase, ok? Propositalmente. E com isso você vai ter utilidades bem inusitadas, tá? Principalmente no cancelamento de ruídos em áudio, tá? Utiliza essa técnica de inversão de fase para evitar microfonia, né, em palcos. Não sei se vocês já perceberam isso. Muitas mesas de som você tem lá 0 e 180 graus. Então se estiver dando microfonia, né, você faz essa inversão de fase, você cancela praticamente o ruído, né, da microfonia. Se bem que hoje, né, com recursos tecnológicos aí de codecs, né, digitalização do áudio, isso aí praticamente já é feito automaticamente no sistema. Mas, a rigor, utiliza-se também o transformador com inversão de fase para amplificadores, tá gente? Amplificadores, principalmente os valvulados, utilizam muito o drive, que nada mais é do que um transformador, tá? Com propriedades com uma frequência mais elevada, né? A depender de como ele foi bobinado e o entreferro. Ele desloca a 180 graus o sinal nas bobinas e com isso ele faz a amplificação do semiciclo completo, ok? Vamos também aproveitar e falar que a inversão de fase também é utilizada em estabilizadores, tá? No caso onde você faz a soma algébrica e também a subtração, tá? Ou seja, você invertendo a fase da bobina, você consegue somar 10 volts aqui no caso, ou subtrair 10 volts, tá gente? É uma coisa bem simples. Devemos ter cuidado, gente. Agora eu vou passar para vocês na parte de como ligar o transformador, para que quando você tiver na circunstância de ligar um transformador que tenha duas bobinas no primário, duas bobinas no secundário, a gente fazer uma determinada verificação antes, tá? Que é através da lâmpada, uma lâmpada comum, tá? Você coloca a lâmpada na alimentação e faz as suas ligações. Se a lâmpada não acender, é sinal que tá tudo perfeito, você pode aí jogar duro na sua configuração. Lembrando que no caso de estando fora de fase e você interligando essas duas bobinas ponto a ponto, você vai ver que a lâmpada vai acender. Aqui é a forma que você faz no secundário, mas também tem a forma do primário que eu vou passar para vocês aqui agora. A forma do primário é bem simples, né? Você compra transformadores aí a 4 fios, né? A 5 fios, a 6 fios, né? E vai fazer o fechamento. O fechamento é essa forma de você fazer a ligação com a energia elétrica. Então esse fechamento aqui, observe que o início da bobina aqui é no ponto A e no ponto C, ok? Então com isso eu consigo fazer uma interligação das bobinas em paralelo, mantendo a
a funcionalidade de cada bobina e facilitando aí a indução no transformador. Aqui você pode ter um transformador com fio inferior, tá? Com bitola de fio inferior, e utilizar essa técnica para dobrar a corrente no primário, ok? Coisa bem simples. Então, você faz a ligação da lâmpada dessa forma. Se a lâmpada acender, é sinal que o transformador não está faseado, ok? Então, você aí procura ver a fiação correta e fazer ligações para que você não venha a ter prejuízo. Porque se você ligar diretamente na forma que está aqui, vai funcionar, mas se você ligar assim, não vai funcionar. Você vai, uma bobina tende a cancelar a outra, e isso vai provocar aquecimento, tá? Efeito Joule. Com isso você vai fazer a ruptura do isolamento das bobinas, elas vão entrar em curto-circuito efetivamente e vão danificar o transformador. Esse tipo de curto-circuito a gente chama curto por inversão de fase, tá, gente? Tem que ter muito cuidado. Sempre trabalhe com lâmpada série, isso aqui é uma coisa que eu sempre digo para vocês, tá? E um detalhe importante também, aqueles que vão enrolar transformador, tá? Se vocês querem saber se o número de voltas está correto, se o indutor, a parte do indutor aqui do entreferro tá bom, tá? Você coloca a lâmpada, se com a quantidade projetada, né, calculada, a lâmpada apagar, é sinal que tá perfeita aí o transformador. Se ela não apagar, ficar meio acesa, é sinal que falta mais espiras no seu projeto, né? Você adiciona mais espiras, ou sua bobina, o seu entreferro não é de boa qualidade. Beleza, pessoal? Então, a dica de número 17, tá? É essa aí. Essa é a forma que eu faço para fazer a interligação das bobinas. O que é certo, o que é errado. Da forma que você pode perceber com riqueza de detalhes, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O que mais acontece é isso aqui: você tem duas bobinas e liga errado essas bobinas aqui, e com isso você danifica o seu transformador, tá? Ele começa a aquecer, então você percebe que não tá bem legal a forma de ligar. Então o que você faz? Coloca a lâmpada série, e você vê como é que funciona. Então o correto é em que as bobinas comecem, aqui começa, está junto, e aqui termina, estão juntos. Aqui na versão que você tem ela em paralelo, e aqui em série, para dar, no caso, 220, tá? Então ela passa para cá, vai para o B, do B vai para o C, do C vai para o D, equivalente aqui. Então começa no A, sai no D, o D liga com C e continua. Existe uma inversão também, o pessoal também adora fazer, quem inverte o D com C. Aí também você vai ter um cancelamento, ok? Devido à inversão de fase. Isso aí o transformador vai aquecer, vai fazer um barulho estranho, você já vai saber que não está faseado corretamente, tá, gente? Então a inversão de fase às vezes é boa e às vezes não é, né? Então a gente tem que ter certa atenção quando for trabalhar com esse tipo de transformadores aí, tá? Ter um cuidado de usar sempre lâmpada séria, volto a dizer. E é isso aí. Próximo assunto que eu vou dar vai ser a parte de o que é uma fase, né? E isso aqui eu já passei já em alguma vez da aula que eu tive aí sobre eletricidade e transmissão. Mas vou dar uma explanada aqui, que é a seguinte: normalmente o transformador monofásico ele tem uma defasagem de 180 graus, tá? Então por isso que a energia que você tem nas duas bobinas, digamos, de saída, vamos supor, duas bobinas de 10, você ligando ela em série, você vai ter 20 volts. E no caso, utilizando sistema trifásico, tá? Se você pegar duas fases de 127, vai dar 220. Então, gente, isso aí é importante vocês conhecerem, tá? Essa regra. E no caso de motor, você invertendo fase, tá? Justamente você muda a rotação do motor. Beleza, pessoal? Então é isso aí que eu tenho para hoje. Dica número 17. E aqueles que tiverem mais dúvidas, por favor, puder dividir com a gente aqui para a gente poder tentar resolver, eu agradeço, tá? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima.